Graça e paz, amados irmãos. Louvado seja o santo nome do nosso Deus. Nessa noite, certamente, a palavra de ordem é a palavra de alegria. Nós estamos alegres nas palavras do salmista, porque de fato, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Nós estamos alegres nas palavras do apóstolo Paulo, porque esta alegria, ela é a nossa força. Por isso Paulo disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Nós estamos alegres porque o Senhor tem sido servido nesta igreja, tem sido louvado nessa igreja, tem sido adorado nessa igreja ao longo desses 31 anos, ou mais, ao longo desses 40 anos, a contar o tempo como ponto de pregação, congregação. Então, com alegria, nós somos chamados a louvá-lo e a bendizê-lo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no seu 2º capítulo. Nós leremos do versículo de número 5 ao versículo de número 11. Filipenses, capítulo 2, verso 5 ao verso 11. Filipenses, capítulo 2, os versículos 5 a 11. Eu quero te convidar a se colocar de pé para que nós possamos ler o texto sagrado. Filipenses, capítulo 2, os versículos 5 a 11. Nós vamos ler juntos o texto sagrado. Eu lerei com voz audível e os irmãos lerão silenciosamente. A palavra de Deus vem nos dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Os irmãos podem se assentar. Se falamos que a palavra de ordem é a alegria, a nossa alegria está fundamentada, a nossa alegria está alicerçada na pessoa e na obra de Jesus Cristo, na humilhação em se fazer carne, em se dar por nós, mas também na sua exaltação, porque ele venceu a morte, ele triunfou sobre a morte. Essa é a razão da nossa alegria, esse é o fundamento da nossa alegria, esse é o alicerce da nossa alegria. Alegremente, nós somos convidados a louvar a esse Deus que se deu em nosso lugar. Nós vamos orar nesse momento, pedir ao nosso irmão Wenderson que nos conduza a Deus em oração, adorando a esse que se humilhou, mas que também foi exaltado e está à destra de Deus Pai, e por intermédio dele nós podemos cultuar e bendizer a esse Deus. Oremos.
Amém. Louvado seja o nosso Deus. Ainda com a nossa Bíblia aberta, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, eu quero te convidar para que leiamos Filipenses capítulo 4, os versículos 8 e 9. Filipenses capítulo 4, os versos 8 e 9. Amém? Todos se encontraram? O texto sagrado vem dizendo assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Se estamos alegres diante do Senhor, é imprescindível que nós estejamos também com o coração quebrantado e contrito. É imprescindível que esta alegria não nos isente de estarmos prostrados diante de Deus, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo as nossas falhas, mas sabendo que Ele nos lavou e nos remiu no seu precioso sangue. Nesse momento eu quero te convidar a curvar a sua cabeça. Nós teremos um momento de contrição, em que eu e você teremos a oportunidade de confessarmos ao Senhor os nossos pecados, as nossas mazelas, e como o texto sagrado nos exorta ou nos chama a atenção, que aquilo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, que seja isso que ocupe o nosso pensamento, porque Ele nos lavou e nos remiu o seu precioso sangue. Nós vamos orar silenciosamente, confessando a Ele os nossos pecados, as nossas falhas, e depois de um período de oração silenciosa, nosso irmão, o presbítero João, vai quebrar o silêncio com oração audível de gratidão a Deus pelo perdão dos pecados. Oremos todos. Amados irmãos, mais uma vez, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Filipenses, e agora nós vamos ler os versículos 4 a 7, do capítulo 4 desta epístola. Filipenses, capítulo 4, os versículos 4 a 7. A palavra de Deus vem nos dizendo assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém,
sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Deus tem sido o sustentador da nossa existência. Deus tem sido o provedor de tudo que nós dispomos. E com esse intuito, eu quero convidar os amados irmãos para que nós possamos devolver a Ele parte daquilo que Ele tem nos concedido. Muito mais do que valores monetários, o que o Senhor requer de nós é o nosso coração, na sua integralidade, em tudo que há em nós, que de fato nós possamos estar prostrados diante do Senhor, reconhecendo que sem Ele nós não temos nada, nós não somos nada, nós não podemos nada. Então, quando temos o que devolver parte daquilo que Ele tem nos concedido, nós também devemos fazer isso, louvando e bendizendo o santo nome do Senhor, que tem nos sustentado, que tem sido o Deus provedor na nossa vida. Esse momento é oportuno para que nós louvemos ao Senhor também, com os nossos dízimos e ofertas. Gostaria já de chamar na frente os nossos irmãos do Ministério de Louvor, e enquanto cantamos, eu e você temos a oportunidade de devolver ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Para adorá-lo em espírito e em verdade. Você que está nos visitando, não se sinta constrangido com a questão de oferta. Mas se você sentir no coração de dizimar e ofertar, fica à vontade. Isso é uma questão da igreja. Os irmãos podem ficar à vontade. Mas louvem conosco, em nome de Jesus.
anos, né, e mais alguns como congregação. Então eu gostaria que você também pensasse nisso quando nós cantássemos. Os que confiam no Senhor são como os montes de cima que não se abalam. Foram inúmeras dificuldades nessa caminhada. Você que está chegando, né, você pensar, né, que você vai enfrentar também essa jornada com inúmeras dificuldades também. Mas se a gente permanece em Deus, não há nada que nos abale. Amém? Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por cada irmão, ó Deus, que se dispôs a entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta, mas também por aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor, ó Deus, que vieram aqui para agradecer, que vieram aqui para te louvar, que vieram aqui, ó Deus, para exaltar o nome do Senhor, que tudo fez, ó Deus, por nós, todas as coisas estão, ó Deus, sob o controle do Senhor, não há nada que foge, ó Deus, e todos os dias o Senhor tem demonstrado o cuidado do Senhor para conosco. Nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, Senhor. Aleluia.
Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, nas nossas vidas. Aleluia.
adoração ao Senhor. Fala, o título dela é Rei de Salém. E alguém pode estranhar, né? Mas na Bíblia, né, que ele é Rei de Salém, Rei de Paz. Lá no livro de Hebreus. E a gente vê Melquisedeque, era sacerdote do Altíssimo lá na terra dos Jebuseus, que depois passa a ser Jerusalém. Então vamos louvar ao Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Com muita alegria a gente recebe o servo de Deus nessa noite, Reverendo Leonardo Leão. Quero chamá-lo aqui à frente. Está com essa responsabilidade, com esse privilégio de proclamar a palavra de Deus mais uma vez. Reverendo Leonardo é o nosso mestre, né, ali no seminário. Vou deixar que ele se apresente, mas eu trago comigo uma palavra que o senhor disse, né, quanto aos requisitos do ministério pastoral, né? O pastor disse certa feita que a gente sempre deve rogar a Deus que Ele nos dê sabedoria, humildade e saúde, isso é necessário no ministério, né? Que Deus conceda a nós sabedoria, humildade e saúde. Uma grande alegria receber o senhor. Fique à vontade, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar? Santo Deus, como é bom, ó Pai, entoar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Ó Deus Santo, como é bom poder cultuar, louvar e bendizer o teu santo nome. Deus, receba no trono da graça as nossas petições entoadas a ti esta noite. Receba, ó Deus, como aroma suave os louvores dos nossos lábios. Ó Deus, e também, Pai, rogamos ao Senhor que o Senhor tome o teu servo como instrumento nas tuas mãos essa noite. E que a tua palavra, ó Deus, ela possa encontrar guarida no nosso coração. Que possamos a ouvir atentamente, com reverência, ó Deus. Livra-nos das distrações, ó Deus, para que nós possamos com atenção
ouvir a tua santa palavra. Usa o teu servo mais uma vez. No nome bendito de Jesus nós oramos. Amém. Graça e paz, alegria. A verdade é que meu coração está cheio de alegria. Até mesmo porque, voltando aqui hoje, eu tive assim o privilégio de poder participar das construções aqui. Eu era seminarista de Betel. Eu lembro aqui do piso grosso, quando eu estive aqui falando. Eu lembro da parede ainda por rebocar. Parece que foi ontem. Mas já passaram alguns anos e o nosso coração se alegra muito de poder participar desse momento ímpar, tão bonito na vida de vocês. Parabéns, Igreja Presbiteriana Nova Aliança. Deus continue abençoando. Expresso aqui também a minha mais profunda gratidão ao reverendo Cornélio pelo convite. Agradeço ao conselho também por esse honroso convite. É um prazer poder compartilhar com vocês numa data tão especial, data de aniversário, os feitos de Deus na vida de todos nós. Nós vamos celebrar e continuar celebrando com alegria aquilo que Deus tem feito no nosso coração. E eu convido você a abrir a sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vamos dar uma olhada aí no capítulo 4, em alguns trechos. E eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Filipenses, o 4º capítulo de Filipenses. Eu vou ler aqui, vocês acompanhem, por favor, do verso 4 até o verso 7, e depois nós vamos para o verso 10 até o verso 13. São essas duas porções, essas duas perícopes. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você já imaginou se tudo aquilo pelo qual você reclamasse simplesmente sumisse, desaparecesse da sua vida? Eu odeio os meus pais. Não tem problema. Amanhã você está no cemitério sepultando os dois. Para as mulheres agora, principalmente. Detesto o meu cabelo. Não tem problema. Agora você fica careca pelo resto da vida. O meu cônjuge é uma sarna. Não tem nenhum problema. Amanhã você está separado, sem viver o casamento.
Já pararam para pensar se tudo aquilo pelo qual nós reclamamos desaparecesse da nossa vida? A minha casa é tão ruim, não gosto da minha casa. Não tem problema. Amanhã você está na rua e você passa a ser um sem-teto, sem lugar para morar. Detesto o calor. Agora você vai viver o resto da vida numa geada, num frio intenso. Já pararam para pensar comigo se tudo aquilo pelo qual reclamamos simplesmente desaparecesse da nossa vida? Ia ser algo desastroso. Mas, louvado seja Deus, meus amados irmãos, que nós, como servos de Deus, nós não temos essa atitude. Esse não é o nosso comportamento. Pelo contrário, a nossa atitude, o nosso comportamento é indiscutivelmente uma atitude de gratidão. Nós reconhecemos os feitos de Deus, nós agradecemos ao Senhor por todos os benefícios do Senhor para conosco. Aliás, grandes são os benefícios do Senhor para conosco. A gente percebe que quanto mais avançamos, parece que as pessoas vão ficando cada vez mais e mais insatisfeitas. Se você parar para fazer uma análise, hoje nós avançamos muito na questão das tecnologias, nós avançamos muito na questão das comunicações. Basta você fazer um paralelo e não precisa ir muito longe, não. É só pensar um pouquinho na época dos seus pais. Você vai perceber que a nossa mobilidade, o nosso transporte melhorou muito. Alimentamos muito melhor, temos mais acesso, mais facilidade, vestimos melhor. Mas, curiosamente, uma coisa que me chama a atenção é que, às vezes, parece que nós alcançamos muito mais, mas, ao mesmo tempo que alcançamos muito mais, parece que a insatisfação vai crescendo, vai aumentando, vai dilatando no coração das pessoas que se posicionam sempre com insatisfação, com reclamação, com queixa e com murmuração. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quais são as nossas necessidades? Um carro melhor? Uma casa nova? Trocar o seu celular, quem sabe, por um iPhone Pro 16? Quais são as nossas necessidades? Comprar uma TV de plasma gigante para colocar na sua sala? Vejam bem, não podemos confundir necessidades com ganância. Todos nós temos necessidades e devemos continuar trabalhando arduamente. Não é pecado algum você continuar trabalhando no desejo, na intenção, no propósito, no intuito de melhorar uma série de questões que fazem parte da sua vida. Nenhum problema nisso. O problema é quando nós confundimos ganância com necessidades. Ganância é pecado. E muitas vezes, tomados por ganância, nós nos encontramos numa situação extremamente dificultosa em que não encontramos mais alegria, contentamento e satisfação naquelas coisas lindas e maravilhosas que o Senhor tem nos concedido a cada dia. Essa carta de Paulo aos Filipenses é uma carta clássica, é uma epístola clássica. Eu tenho certeza que todos vocês já passaram por essa epístola, já escutaram sermões nesta epístola, uma epístola enxuta, pequena, fácil de ser lida, mas é uma carta que nos chama a atenção para o contentamento. É uma carta em que o apóstolo, por várias e várias vezes, cita a alegria. E o que me chama a atenção de forma muito profunda é que eu consigo encontrar um homem vivendo o contentamento mesmo em circunstâncias adversas. E é isso que faz a vida cristã ser uma vida extremamente satisfatória, prazerosa, porque nós não andamos por vista, nós não andamos por circunstâncias.
a nossa alegria independe das circunstâncias. A nossa alegria, o nosso contentamento não é moldado por situações ou por questões do dia a dia. Nós simplesmente nos alegramos porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias, palavra de Deus, capítulo 8, versículo de número 10. Nós passamos aqui pelo texto numa leitura e você logo percebeu que no 4º capítulo, no versículo de número 4, Paulo está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E ele continua a sua reflexão, ele continua a sua exposição minuciosa, e ele vai encontrar novamente lá no versículo 10 a mesma expressão ao dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Eu fico pensando o que enchia o coração de Paulo de tanta alegria. Eu fico tentando pensar aqui o que verdadeiramente enchia o coração de um homem preso em Roma, abandonado por muitos, já com a idade mais avançada e com os dias já praticamente contados. Mas mesmo em circunstâncias adversas, nós encontramos um homem de Deus cheio de alegria. Se você der uma olhada no capítulo 1, versículo 12, da mesma carta, da mesma epístola, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo: olha, irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas, todas elas, que as coisas que me aconteceram, elas contribuíram para maior proveito do Evangelho. Olha que interessante. Paulo está dizendo que todas as coisas que aconteceram na vida dele, todas, sem exceção, elas foram supervisionadas pela soberania de Deus. Deus continua no controle da vida de todos nós. E por maior que sejam as adversidades, Deus continua cumprindo os propósitos soberanos dele na minha e na sua vida. E isso deve produzir em nós alegria, contentamento. Agora parem para pensar comigo o que foi que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, ao ponto dele dizer que todas as coisas, todas elas contribuíram. Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em praça pública em Filipos, escorraçado em Tessalônica, expulso, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto, enfrentou lutas a ponto de quase desesperar em Éfeso. E ele continua: me permitam ser fiel ao que ele vivenciou. Preso em Jerusalém, preso e acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio indo para Roma, foi picado por uma serpente em Malta, foi preso, algemado em Roma, e foi exatamente em Roma que ele escreve essa carta belíssima, nos convidando a experimentar a alegria. Todas as coisas antes me contribuíram. Elas foram importantes, significativas, relevantes para a expansão do Evangelho. E agora Paulo, nessa consciência, nessa compreensão extraordinária de que nós andamos por fé e não andamos por vista, ele vai agora pontuar, ele vai agora convidar aquela igreja a verdadeiramente fazer uma imersão nessa compreensão profunda, inspirada por Deus, de que o cristão, o crente, ele não se deixa levar por circunstâncias. Por isso, sejam quais forem as dificuldades da sua vida, é possível viver a alegria no Senhor. E a primeira lição que ele nos traz aqui, que é uma lição muito bonita, e
poderosa é de que ele vai chamar a consciência daqueles irmãos de que nós devemos sim viver o contentamento, porque a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, nos guarda. Você já parou para pensar nesse cuidado protetivo da paz de Deus? A primeira grande lição que Paulo convida os irmãos de Filipos e nos convida hoje à noite para que entendamos é de que verdadeiramente você está protegido, amparado, assegurado por esta paz que enche o seu coração de vida, a paz de Deus. Quando Jesus chegou para os seus discípulos e presenteou-os com a paz, dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Se você parar para fazer uma análise no contexto, parece um paradoxo. Jesus havia dito para eles: alguém aqui vai me trair? Daqui a pouco eu não estarei mais com vocês. Para onde eu vou, vocês não poderão ir. Mas ao mesmo tempo em que Jesus apresenta aquele quadro aflitivo, ao mesmo tempo ele ministra paz no coração deles, dizendo: olha, a paz que eu entrego a cada um de vocês é uma paz duradoura, eterna. Ela não é uma paz deste mundo, mas ela é uma paz que vem dos céus para a vida de vocês, independentemente da circunstância. Se você der uma olhada novamente no capítulo 4 de Filipenses, ele vai dizer para nós aqui claramente, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Essa palavra aqui, ansiosos, isso aqui é uma tradução de uma palavra grega, e a palavra grega que ele usa aqui, que foi traduzida por ansiosos, é merinao. E esta palavra grega, merinao, ela aparece 17 vezes no Novo Testamento grego. E em algumas circunstâncias, esta mesma palavra ela é traduzida por ansiedade. Em outras circunstâncias, ela é traduzida por preocupação. Em outros contextos, ela é traduzida por inquietação. Essa palavra, merinao, ela vem de duas palavras gregas. Meros, mais nao. Em outras palavras, merinao, meros, mais nao, pensamento dividido. Quando a gente permite que o nosso pensamento fique dividido, ora, enchendo a cabeça com as coisas deste mundo, ora, enchendo a cabeça com as coisas do alto, muitas vezes nós bebemos coisas tóxicas, coisas que são desleais, coisas que nos inquietam, coisas que nos preocupam, coisas que enchem o nosso coração de ansiedade. Então nós precisamos entender que o nosso pensamento precisa ser colocado exclusivamente nas coisas do alto. E uma coisa que eu digo, que talvez a maior dificuldade que nós temos é dar o passo e sair do versículo 6 do capítulo 4 para o versículo 7. Se nós conseguirmos sair do versículo 6 para o versículo 7, nós vamos experimentar algo maravilhoso. O nosso grande problema, muitas vezes, é que nós caímos nessa armadilha da preocupação, nós caímos na cilada da inquietação, da ansiedade, e ficamos presos ali e não conseguimos sair desse versículo 6, sendo que o versículo 6 nos apresenta a ponte para atravessar para o outro lado. E a ponte para atravessar para o outro lado é a oração. Então Paulo está dizendo, se nós conseguirmos buscar da parte de Deus uma consciência inabalável, se nós conseguirmos sair do versículo 6 em movimento ao versículo 7, usando a ponte da oração, o resultado será um só, meus irmãos. A paz. A paz que guarda o meu coração e a paz que guarda os meus pensamentos. Você já parou para fazer uma autoanálise desse poder protetivo que a paz de Deus tem sobre a sua vida, para que você enfrente as aflições
blindado e seguro de que a paz de Deus, ela continua viva, poderosa no seu coração, mas para isso nós temos que dar o passo. Abrir mão desse pensamento dividido, abrir mão dessa ansiedade, abrir mão dessa inquietação, abrir mão dessa preocupação que muitas e muitas e muitas vezes nos colocam desanimados, abatidos, cabisbaixos, e nos fazer valer do poder da oração para avançar e experimentar a paz do Senhor no verso de número 7. E a paz do Senhor no verso de número 7 é nada mais, nada menos do que um resultado cabal de que eu e você podemos enfrentar qualquer coisa nesta vida seguros de que a paz de Deus nos guarda. Aconteceu há um tempo atrás, na cidade de Pittsburgh, um avião, ele caiu e todos os passageiros e tripulação morreram. Eles pegaram a caixa preta do avião. E quando eles foram examinar a caixa preta desse voo, em Pittsburgh, Estados Unidos, a primeira coisa que eles ouviram foi um "ó", um desespero. Depois do "ó", veio um palavrão. E depois do palavrão vieram muitos e muitos palavrões. E cessou. Quando eu escutei esse depoimento, eu fiquei pensando, se eu soubesse que eu estou nos meus últimos instantes de vida, se eu soubesse agora que eu estou nos meus últimos momentos da vida, será que eu aproveitaria estes últimos momentos para poder fazer a oração que eu tanto preciso fazer e dizer para Deus, Deus Todo-Poderoso, daqui a pouco estou no teu. E automaticamente a paz do Senhor inunda o nosso coração. Mesmo em tragédias, em dificuldades, em crises, esta paz, ela excede todo o nosso entendimento. Então a primeira lição que eu gostaria de chamar a nossa atenção aqui é exatamente para isso que Paulo está propondo. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, não fiquem preocupados, inquietos. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, presente para mim e para você, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Que bom que eu e você estamos aqui hoje e nós trazemos na nossa consciência, de forma muito clara, de forma muito fácil, de forma muito poderosa, a gratidão estampada na nossa alma por saber que nós estamos gratos a Deus por todos os benefícios do Senhor para conosco. Eu não sei como você entrou aqui hoje à noite, eu não sei qual é a sua história. Eu não conheço as suas aflições, eu não conheço as suas adversidades e nem conheço os problemas que você vem administrando ao longo do ano de 2024. Mas uma coisa eu afirmo e afirmo com muita convicção. Seja qual for a sua situação, eu tenho plena certeza que o seu coração está cheio de paz. Porque esta paz é presente de Deus para a minha vida. É presente de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã amada. Isso é presente de Deus, portanto, alegrai-vos no Senhor. E permitam dar esse passo do verso 6 para o verso 7. Aproveitando essa passarela notável chamada oração, que enche o nosso coração da mais profunda convicção do descanso, porque quando nós oramos, nós entregamos para Deus, nós confiamos e estamos assegurados de que as nossas orações, súplicas e petições estão sendo atendidas por aquele que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, Deus que governa a minha história, a sua história, a história dessa igreja, Deus Todo-Poderoso que continua tendo um propósito na sua vida e você vai cumprir. Isso pode ter certeza. Mas não para por aí. Paulo continua esboçando a alegria para aqueles irmãos
em um segundo instante aqui, ainda no capítulo 4, nos versos 10 e 11, ele vai dizer que nós temos que não só apenas viver o contentamento por causa da paz, mas viver o contentamento porque Deus é provedor. Nós temos que viver o contentamento por causa da provisão de Deus. Tudo que nós recebemos é presente dos céus para a nossa vida, a começar pela própria vida. O fato de estarmos vivos aqui hoje é um presente de Deus. É a provisão de Deus, nos dando saúde, disposição, determinação, vontade, alegria, trabalho, família. E é isso que Paulo vai dizer agora. Vamos nos alegrar. Vamos buscar o contentamento no Senhor, independente das circunstâncias, sejam elas quais forem, sempre lembrando que Paulo está preso, mas mesmo estando preso, ele não permite que o aprisionamento produza no coração dele abatimento. Ele não permite que as algemas produzam no coração dele ansiedade ou preocupação, pelo contrário. Todas as coisas que me aconteceram, elas contribuíram significativamente para o Evangelho. Filipenses capítulo 1, verso 1. E agora, ele vai dizer para nós aqui no capítulo 4, versículo 10, alegrei-me sobremaneira. Percebam? Ele continua contente, ele continua alegre. E agora ele vai dizer, alegrei-me sobremaneira. Se você quiser usar uma outra expressão, alegrei-me grandiosamente no Senhor. Porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Hebreus capítulo 13, verso de número 5. Nunca te deixarei, diz o Senhor, nunca te abandonarei. Você crê nisso? Nunca te deixarei, diz o Senhor, nunca te abandonarei. E aqui agora Paulo está agradecendo a igreja de Filipos, mesmo preso em Roma, porque o Epafrodito foi até Filipos e voltou trazendo alguns donativos, alguns benefícios, alguns presentes para Paulo. E Paulo vai dizer que ele está muito alegre, sabe que os irmãos sempre tiveram esse comportamento generoso, mas faltava oportunidade. Agora, Paulo tem uma consciência que eu e você precisamos ter. Paulo sabe que, independentemente de qualquer situação de oportunidade ou de falta de oportunidade, ele sabe que quem vai verdadeiramente suprir todas as necessidades dele, estando na cadeia ou fora da cadeia, é por isso que ele diz continuamente, alegrei-me no Senhor. E alegria é fruto do Espírito. Alegria é fruto do Espírito Santo. Essa alegria, assim como a paz que recebemos, não são coisas deste mundo. A paz que nós recebemos e a alegria que nós recebemos e a provisão que nós recebemos são presentes de Deus para a vida de todos nós. É por isso que ele é categórico. Eu alegrei-me no Senhor. Porque no Senhor nós encontramos tudo aquilo que nós necessitamos, meus amados. No Senhor nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para continuar a nossa jornada de fé, sem nos inquietarmos ou nos preocuparmos ou nos tornarmos ansiosos e apavorados, porque nós sabemos muito fortemente no nosso coração que Deus continua agindo poderosamente nessa história, cuidando da minha e da sua vida. Ponto. É por isso que ele vai dizer, olha, a provisão de Deus, ela é notável. Mesmo eu na cadeia, Deus continua suprindo as minhas necessidades. Esse é o nosso Deus. É por isso que ele convida a igreja a experimentar esse verdadeiro contentamento. Providência é uma das doutrinas mais extraordinárias que nós cremos e trazemos no nosso coração. Providência é uma refutação contra o acaso. Não existe acaso. Não existe sorte. Não existe coincidência. O que existe é providência. É por isso que quando você está dirigindo o seu carro, você vê, às vezes já passou por um automóvel que tem lá no vidro traseiro assim,
não é sorte, foi Deus. Já viram esse decalque? Esse decalque é uma expressão clássica de alguém que verdadeiramente confia de que quem nos presenteia é o Senhor. Essa é a doutrina da providência. E quando você para pensar na doutrina da providência, o Deus provedor, eu trabalho? Sim. Eu me esmero? Sim. Eu me comprometo? Sim. Mas tudo que nós recebemos, recebemos por causa da boa mão de Deus sobre nós, que nos presenteia, que nos concede dádivas, talentos, dons e tantas outras coisas maravilhosas para nós podermos compartilhar e testemunhar. Você para pensar nas Escrituras, a providência agiu poderosamente na vida de Abraão quando levou o filho para ser sacrificado. Não foi? Providência de Deus. Tanto é que ali você encontra a primeira grande expressão, né? Jeová Jireh. O Senhor proverá. Você encontra a providência de Deus na vida de Moisés, indo até o deserto, passando um tempo lá e depois indo de volta ao Egito para levar o povo. Você vê a providência de Deus. Você vê a providência de Deus na vida de José, quando de repente jogado dentro de um poço, passa um tempo de muitas inquietações, problemas, dores, dificuldades lá no Egito, mas depois Deus o exalta, providência. Você vê a providência de Deus num missionário desobediente, que ao invés de pegar o barco e ir em direção ao chamado de Deus, pega o barco para um outro lado, e lá você vê Deus da providência, enviando um grande peixe, enviando uma tempestade, engolindo o profeta, cuspindo o profeta na praia, para que cumprisse a missão. Providência. Providência de Deus na vida de Paulo. Providência ensinada pelo próprio Jesus quando disse: por que vocês estão ansiosos pelo que querem comer, ou deixar de comer, vestir, ou deixar de vestir? Olhem os pardais. O próprio Jesus ensinou a doutrina da providência. Se o Pai Celeste alimenta os pardais, não vai alimentar aqueles que são filhos? Olhem os lírios do campo, olha a beleza dos lírios, se nem Salomão, em toda a sua majestade e glória, se vestiu desta forma, será que Deus vai abandoná-los? O próprio Jesus ensinou a doutrina da providência. Então Paulo está dizendo para mim e para você, nesta noite, de forma muito clara, explícita, simples de entender: vamos nos alegrar, alegrar sobremaneira, alegrar grandiosamente. Outra vez digo: alegrai-vos, alegrai-vos e alegrai-vos, porque o Senhor continua sendo a nossa provisão. Tudo aquilo que você precisa, Deus vai te atender dentro da vontade dele. Tudo aquilo que está no seu coração, Deus vai cumprir dentro da vontade dele e nada vai te faltar. Você continuará sendo suprido, assistido e cuidado poderosamente por aquele que é o Senhor soberano da história. É por isso que Paulo, de forma muito clara, muito lúcida, muito consciente, convida os irmãos, mesmo na cadeia, mesmo em algemas, a dizer: alegrai-vos, povo de Deus. Outra vez digo: alegrai. Alegrai-vos sobremaneira. Sabem por quê? Porque a paz de Deus guarda vocês. A paz de Deus protege o coração de vocês, para que esse coração não fique completamente desesperado. A paz de Deus guarda o pensamento de vocês, para que o pensamento de vocês não fique atribulado ou tumultuado. Ah, povo de Deus, alegrai-vos sobremaneira no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Sabe por quê? Porque Deus continuará suprindo todas as coisas. Ele é Deus provedor, é o que o texto está dizendo. Tem uma mulher que passou pela história, é possível que muitos conheçam, já ouviram falar, já tenham até lido ou até cantado canções de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom viveu nos campos de concentração nazista. Ela tem canções que foram colocadas inclusive no nosso hinário presbiteriano. Você vai encontrar canções de Corrie ten Boom. E dentre tantas frases, tantas lições, tantos escritos que ela deixou em meio a um sofrimento cruel, pois ela viveu juntamente com a irmã no campo de concentração, viu a irmã morrer num campo de concentração nazista, conseguiu sobreviver, e ela tem uma
uma expressão que eu particularmente gosto muito, abro aspas. Corrie ten Boom. Se você olhar para o mundo, você ficará angustiado. Se você começar a olhar para dentro de si mesmo, você ficará deprimido. Mas se você olhar para Cristo, você sempre estará em repouso, em descanso, em paz, assistido, suprido e alegre. Sabe por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. É Ele quem me leva para os lugares de descanso. É Ele quem me coloca nos pastos verdejantes. É Ele quem me leva para junto das águas tranquilas. E ali Ele faz um trabalho na minha alma. Ele vai trabalhando na minha alma e ainda que eu ande pelo vale seco, ainda que eu ande pelo vale árido, ainda que eu ande pelo vale das inquietações, ainda que eu ande pelo vale dos problemas, ainda que eu ande pelo vale das dificuldades, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque o Senhor é o Emanuel, é o Deus comigo, é o Deus presente, que caminha lado a lado comigo. E é por isso que eu consigo viver a alegria no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque o Senhor tem sido o Deus provedor. E agora, uma terceira lição interessantíssima que Paulo traz escrevendo para esses irmãos sobre contentamento, enfatizando, reforçando, fortalecendo a tese de que eu e você precisamos dia a dia experimentar essa alegria que jorra no nosso coração. E nós temos muitos motivos para nos alegrar, não é verdade? Muito. Se eu parasse aqui para poder ouvir testemunhos, eu tenho plena certeza no meu coração que eu escutaria muitos testemunhos de gratidão e de alegria pelo que Deus tem feito. E agora Paulo vai concluindo a sua reflexão, mostrando mais um indício, mais um sinal, mais uma lição poderosíssima, preciosa de contentamento. Ele vai dizer, olha, eu estou contente, eu estou alegre numa primeira lição, porque eu descanso na paz de Deus que me protege. Protege o meu pensamento e protege o meu coração. Eu estou contente, eu estou alegre, sabe por quê? Porque Deus é quem continuará suprindo as minhas necessidades, sejam elas quais forem, seja em que circunstância for. Mas eu continuo contente, eu continuo alegre, sabe por quê? Porque eu conheço o poder do meu Deus. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Então ele vai dizer para esses irmãos aqui de Filipos, alegrei-me sobremaneira, verso 10, no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece é o Deus poderoso, é a minha força. O Deus onipotente é a minha força. Numa universidade, fizeram uma enquete e eles entrevistaram 4.000 CEOs muito ricos no mundo inteiro, em vários países. Homens riquíssimos, riquíssimos.
E a entrevista tinha uma pergunta. Me permitam ler a pergunta na íntegra. Na Universidade de Harvard, no curso de Economia. Abro aspas. Vocês estão satisfeitos com o que vocês têm? Fecha aspas. Sabe o que eles escolheram de resposta? 1/4 dos entrevistados. 4.000 entrevistados disseram não. Para mim ficar satisfeito, eu teria que aumentar em 1000% o que eu já tenho. O segundo grupo também disse não. Para mim verdadeiramente ficar satisfeito e experimentar alegria, eu tenho que aumentar pelo menos 500% que eu já tenho. E assim consecutivamente não encontraram satisfação, alegria nos homens mais ricos do mundo. E a pergunta que fica martelando aqui, a pergunta que fica para todos nós, o que essas pessoas necessitam, o que essas pessoas querem para viverem verdadeiramente a alegria? Ou que alegria elas estão buscando? Nós podemos viver a alegria sobremaneira no Senhor. Eu não vou viver a alegria produzida por este mundo, mas eu posso viver a alegria que me dá força. Eu posso viver a alegria daquele que morreu na cruz do Calvário por mim. Eu posso viver a alegria daquele que me deu a salvação. Eu posso viver a alegria daquele que ressuscitou dentre os mortos. Eu posso viver a alegria daquele que subiu aos céus. Eu posso viver a alegria daquele que me justificou pela fé. Eu posso crer e confiar em todas as promessas que ele mesmo deixou muito clara para mim e para você nos evangelhos. Esta é a minha alegria. Bendito é o Senhor nosso Deus que já nos abençoou com toda sorte de bênção, para a glória de Deus. Alegrai-vos sobremaneira no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos pelo poder de Deus. Talvez esse seja um dos versículos mais mal interpretados pelos evangelhos. Quando Paulo diz aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um dos versículos mais mal entendidos por vários evangélicos, porque absolutizam o tudo e alguns caem no erro de começarem a determinar aquilo que querem ou aquilo que gostariam de alcançar partindo da premissa do tudo. Mas você não pode fazer isso porque isso é um grande equívoco. Você colocando esse versículo no seu contexto, Paulo está querendo dizer aqui de que seja qual for a situação vivenciada por ele, Deus continuará fortalecendo ele. Seja na pobreza, Deus vai fortalecer. Seja na riqueza, Deus vai fortalecer. Seja na abundância, Deus vai fortalecer. Seja na escassez, Deus vai fortalecer. Seja na aflição, Deus vai fortalecer. Seja na enfermidade, Deus vai fortalecer. Porque ele sabe que o Deus dele é poderoso. Por isso que ele está vivendo esse contentamento e essa alegria, por saber que seja qual for a situação em que ele esteja inserido, ele continuará sendo fortalecido por Deus. Tudo posso, tudo posso, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus há de continuar me dando forças para atravessar o vale. Jesus vai continuar me dando forças para enfrentar a adversidade. Jesus vai continuar me dando forças dentro do cárcere. Jesus vai continuar me dando forças na hora da enfermidade. Jesus vai continuar me dando forças na hora do luto. Jesus vai continuar me dando forças, seja em qual momento for, seja na celebração do aniversário, mas seja lá no momento da tristeza que possivelmente muitos de vocês viveram neste ano de 2024, quem te fortaleceu? É por isso que ele convoca a igreja a experimentar a alegria e o contentamento. Alegrai-vos sobremaneira no Senhor. Alegrai. Outra vez digo, alegrai. Alegrai, alegrai, alegrai.
que a alegria do Senhor é a nossa força. É ela quem nos dá condições de continuar a nossa caminhada com os olhos fitos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus. A âncora da nossa alma. Não é o que diz lá em Hebreus? A âncora da nossa alma. É Ele quem nos segura, para que não sejamos levados pelo mar encapelado ou pelo mar tempestuoso. E se porventura você afundar, lá está o Senhor te estendendo as mãos e te erguendo para continuar caminhando a vida da fé. Tem um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, que morreu em 9 de abril de 1945, um dos pastores opositores a Hitler. Um dos pastores luteranos que enfrentou fortemente o nazismo. E ele foi, obviamente, preso e foi enforcado pelo regime nazista, no dia 9 de abril de 1945. Se você ler a biografia de Dietrich Bonhoeffer, a biografia conta dos algozes, aqueles que o levaram para a morte de enforcamento, eles ficaram estupefatos. Os próprios nazistas que mataram Dietrich Bonhoeffer ficaram completamente perplexos com o testemunho dele caminhando para a forca, de forma silenciosa, de maneira branda, tranquila, suave, como diz a canção, né? Calmo, sereno, tranquilo. Obviamente sendo sustentado pela paz que vem do Senhor, é óbvio. Obviamente sendo sustentado pela provisão de Deus na vida dele em todos os momentos, inclusive no momento da morte. E sendo sustentado, obviamente, por essa fortaleza, por esse baluarte, por essa coluna viva e poderosa que é o Senhor da nossa vida. E quando ele chegou, abro aspas para dizer as últimas palavras dele, que deixaram os seus algozes em choque. Abro aspas. Este é o fim apenas para esta vida. Mas, com certeza, é o meu começo para uma nova vida. Em tempos de grande escuridão, não existe nenhuma apreensão no meu coração. Dietrich Bonhoeffer. Ah, queridos, eu quero chegar nesse estágio. Eu quero conseguir chegar nesse nível de uma pessoa lúcida, consciente, confiante, que mesmo no momento final da vida, no último suspiro, descansa nas promessas eternas daquele que disse para mim e para você que a nossa vida não se resume ao aqui e agora. Se a nossa vida resumisse ao aqui e agora, nós seríamos mais felizes. A nossa vida, ela se resume, meus amados irmãos, numa vida eterna, junto com aquele que é o Senhor de toda a glória. É por isso que eu e você precisamos chegar ao final deste momento de pregação, indo já para as considerações finais e fazendo uma reflexão profunda no nosso coração nesse dia de celebração. Que bom, estamos aqui completando 31 anos, o dia de festa, o dia de alegria, o dia de contentamento, mas se amanhã não estivermos celebrando, o dia continuará sendo de alegria e de contentamento. Se porventura o dia escurecer, se porventura o dia não for como foi hoje, você vai continuar se alegrando naquele que é o Senhor por uma razão simples. É Ele quem enche o seu coração de paz, paz esta que guarda os seus pensamentos e o seu coração. Você vai continuar se alegrando no Senhor porque você sabe que a provisão que você tem não é da força do seu trabalho. Você pode trabalhar, 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 e se o Senhor não abençoar, em vão é o seu trabalho. E você vai continuar se alegrando no Senhor pela certeza de que Deus é poderoso, tudo posso naquele que me fortalece. Então nós não podemos reclamar, nós temos que avançar com muita alegria
E eu quero fechar chamando de volta a minha introdução. Eu sei que esse tipo de sentimento não está no coração de ninguém. Esse é o meu epílogo. Imaginem comigo se tudo aquilo pelo qual nós reclamamos desaparecesse. Não gosto do meu cônjuge. Amanhã você está sem ele. Detesto a minha casa. Amanhã você está nas ruas. Não gosto de calor. Você vai viver uma geada para o resto da vida. Não gosto do meu cabelo. Tudo bem. Fica sem ele para o resto da sua vida. Alegrai-vos sobremaneira no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a Deus com alegria? Vamos agradecer ao Senhor com muita alegria no nosso coração pelos feitos de Deus maravilhosos na vida de todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar pela sua vida, orar por esta igreja e que Deus continue enchendo o coração de vocês de contentamento. Que essa igreja seja conhecida como a igreja da alegria, que seja a igreja do contentamento, né? Eu vi o testemunho do irmão, apesar de não conhecer os detalhes. Ele estava ali e disse: foi difícil chegar aqui. Essa igreja tem uma história. Nós passamos por tantas dificuldades. Não foi, irmãos? Mas estamos alegres. Sabe por quê? Porque apesar das dificuldades, apesar desses momentos complexos que essa comunidade viveu ao longo dos seus 31 anos, o que importa para nós é de saber, no mais profundo do nosso coração, meu amado, que Deus nunca tirou a paz do nosso coração. Por mais que a gente não conseguisse enxergar a luz no final, a gente caminhava na escuridão com a paz do Senhor no coração, não é verdade? Apesar das dificuldades que essa comunidade enfrentou ao longo da sua trajetória, uma coisa é certa: quem supriu e quem vai continuar suprindo essa igreja, isso você pode ter certeza. Uma igreja que passa por momentos extremamente caóticos, e eu tenho certeza, inclusive financeiro, em vários aspectos da sua história. Não é verdade? Quem supriu essa igreja financeiramente, administrativamente, espiritualmente, foi o Senhor, e Ele vai continuar suprindo. Você pode ter certeza disso. Você pode ter plena certeza. Quem mantém isso aqui é o Senhor. E eu tenho a plena certeza, querida igreja, Nova Aliança, 31 anos de história. Tem história para contar. 31 anos não são 31 dias, tem história para contar. Eu tenho plena certeza que naqueles momentos em que o conselho às vezes ficou abatido, que os diáconos às vezes ficaram abatidos, ou que as sociedades também, quem sabe, ficaram desanimadas, quem fortaleceu as sociedades, quem fortaleceu a junta diaconal, quem fortaleceu este conselho foi o Senhor, e vai continuar fortalecendo. Portanto, povo de Deus, alegrai-vos sobremaneira no Senhor. Outra vez digo a vocês, alegrai-vos. Pai querido, que bom que o Senhor nos traz aqui para comemorarmos um tempo festivo, um tempo de alegria, um tempo de festa, um tempo de aniversário. Quando olhamos para trás e ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso e percebemos nitidamente que grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Mas mesmo olhando para o futuro, nós sabemos que no futuro o Senhor está. E se no futuro o Senhor está, não há espaço no nosso coração para preocupação, inquietação ou ansiedade. Nós vamos continuar avançando, Deus, na certeza de que o Senhor continuará nos assistindo,
nos orientando, nos instruindo em cada momento da nossa trajetória, na certeza de que conseguiremos perseverar até o fim e chegar naquele propósito maior que o Senhor tem estabelecido para cada um de nós e concluirmos a nossa jornada como Paulo concluiu, dizendo que completou bem a carreira, guardou a sua fé. Ah, Deus, muito obrigado pela história da igreja. Muito obrigado pela vida da igreja. Muito obrigado pelo conselho da igreja. Muito obrigado pelos diáconos, pelas sociedades, pelos ministérios, pela congregação. Muito obrigado pelo pastor da igreja. Muito obrigado, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado neste lugar. Bênçãos, ó Deus, incontáveis, insondáveis. Deus, o nosso coração está cheio de gratidão e de alegria. E perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos se porventura pecamos, reclamando de uma coisa ou outra. Perdoa-nos, Deus, e tenha misericórdia de nós, quando muitas vezes, ao invés de celebrar e alegrar com as maravilhas que o Senhor tem feito, o nosso coração murmura, o nosso coração queixa, o nosso coração coloca uma crítica negativa, pejorativa. Deus, nos perdoe. Tira do nosso coração qualquer tipo, ó Deus, de posicionamento crítico, negativo, precipitado, e coloca no nosso coração, ó Deus, o mais profundo contentamento por estas bênçãos maravilhosas que o Senhor tem dado, ao ponto de dizer que até entre os outros povos eles estão dizendo, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E é verdade, Deus, quantas maravilhas o Senhor tem realizado na vida dessa igreja. Enche o nosso coração de alegria, Deus, para celebrarmos com o Senhor cada momento, cada episódio, cada capítulo da história, e que esta igreja continue, ó Deus, recebendo dos altos céus a paz do Senhor. Que esta igreja continue recebendo dos altos céus, Deus de amor, a provisão do Senhor. E que esta igreja continue, ó Deus, doravante na sua caminhada e no seu cumprimento histórico, fortalecendo e buscando forças no Senhor. Esta é a oração que fazemos agradecidos. Oramos alegres em o nome de Jesus. E ainda de pé eu gostaria de ler com você, numa só voz, o verso 19 e o verso 20. Voltando a palavra agora para o pastor, eu gostaria de ler os versos 19 e 20 do 4º capítulo de Filipenses. Nós vamos concluir fechando esse momento de prédica, esse momento de sermão, lendo juntos, em alto e bom tom, o capítulo 4, verso 19 e 20. Juntos, vamos lá? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe a todos. Mais uma vez possam se colocar de pé, para que possamos receber a bênção. E agora, povo de Deus, esse amor maravilhoso de Deus, o nosso Pai, que enche o nosso coração de alegria. Diz a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho, o único Filho, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Que esta graça maravilhosa do Filho que nos alcançou, que esta graça continue enchendo o meu e o seu coração dia a dia, e que o consolo confortador, a comunicação clara do Espírito Santo, continue direcionando você, orientando você, instruindo você e todo Israel de Deus espalhado pela face da terra. Ide em paz, povo de Deus. Ide em paz. Ide em paz. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Nós somos gratos a Deus pela vida
do reverendo Leonardo Leão. Deus continue abençoando a vida do senhor. Deus continue sustentando a sua família, o seu ministério, todas as demandas que o Senhor permitir que o Senhor viva e ele seja de fato o sustentador. Para nós é motivo de muita alegria ter o servo de Deus conosco e certamente essa palavra que muito falou, meu coração também falou ao seu. E fica até fácil, né? O mestre usou o recurso, né? Paz, provisão e poder. Nós estamos contentes nisso, né? Louvado seja o Senhor por isso. Nós queremos cumprimentar você que nos visita. Para nós é uma grande alegria ter vocês conosco. Volte mais vezes. Estou vendo um casal aqui com a sua filhinha. Que bênção, que alegria é poder estar com vocês, viu? Receba o nosso abraço e fiquem à vontade, tá bom? Eu quero que a igreja cumprimente eles, dê um aperto de mão, dê um abraço neles, tá bom? Do lado da nossa irmã Luzia também tem uma senhora que nos visita. Que bom ter a senhora conosco, viu? Louvado seja Deus. Segunda vez, né, que a senhora está conosco, ou terceira vez? Que bem, a primeira, que bênção, viu? É uma grande alegria poder receber a senhora, viu? Sinta-se à vontade, volte mais vezes. Tem mais alguém que nos visita e que eu possa estar sendo falho? O Tizé é de casa, né? Oi? Irmã Luzia, que bênção. Louvado seja Deus pela vida da senhora. Tem mais alguém que nos visita? Olha que bênção. É uma grande alegria ter a senhora conosco, viu? Fique à vontade, volte mais vezes, tá bom? É muito bom ter a senhora conosco. Estivemos até orando pela senhora recentemente, né? A senhora que fez a cirurgia? Que bênção, viu? Bênção ver a senhora bem aí também, né? Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, não podemos nos despedir antes de passar aqui no nosso salão social. Nós vamos ter ali um bolo comemorativo pelos 31 anos da igreja, um lanche para que nós possamos estreitar ainda mais os laços da comunhão. Então não vá embora, vamos todos deslocar aqui para o salão social para que nós possamos estar juntos, louvando e bendizendo o nome santo do nosso Deus. E sábado nós vamos ter aqui o nosso último encontro, né, comemorativo desses 31 anos. Então eu quero já te incentivar também a estar aqui presente. Não deixe de participar. Traga mais pessoas para que juntos nós possamos louvar o nosso Deus. Então já salva aí na sua agenda, sábado, dia 30 de novembro, nós estaremos aqui reunidos uma vez mais para louvar e bendizer o nome do nosso bom Deus pelos 31 anos dessa igreja. Tá bom? Que Deus assim o abençoe. Nós queremos cumprimentar vocês. Vamos estar ali no fundo, né, reverendo, para cumprimentar os irmãos. Então, que Deus assim nos conceda uma excelente semana na presença dele. Que Deus fortaleça cada um. Que Deus possa trazer contentamento ao coração de todos nós. Deus abençoe, amados irmãos.